Fala pessoal, muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, a depender do horário que você esteja vendo esse vídeo. Meu nome é Charles Prado Monteiro, sou sócio fundador da Elevate Capital e quero dizer que é um prazer aqui apresentar para vocês o nosso segundo vídeo, a nossa segunda carta mensal para falar sobre a carteira, sobre o mercado, sobre a nossa estratégia de investimento no mês de março. Bem, antes da gente começar, eu gostaria de, primeiramente, agradecer, né, todos os feedbacks, todas as sugestões, todos os comentários que foram enviados, sobre o primeiro vídeo. A gente ficou muito feliz que vocês gostaram, deste novo formato de comunicação com os clientes. A gente entendeu, né, que tem clientes que preferem um conteúdo mais curto, tem clientes que preferem um conteúdo mais longo, então a gente vai adaptar isso aí para as próximas reuniões ou para os próximos vídeos, assim, a gente vai tentar dividir um pouco o conteúdo ou o vídeo em dois para ajudar nesses dois momentos. A gente ficou muito feliz, né, porque cada cliente acaba usando o vídeo de uma forma diferente, né. Tem cliente nosso que ele aproveita o trânsito, né, o período em trânsito, agora com essa questão aí, né, da volta ao trabalho local, às vezes é meia hora, 1 horinha no carro, ele aproveita para colocar o vídeo. Tem cliente que gosta de estar trabalhando e colocar o vídeo como segundo plano. Tem aquele cliente que para tudo, coloca na TV da sala e vê com calma. Tem um cliente que mais escuta do que vê, então foi até um ponto interessante, né? Às vezes falou, olha, Charles, às vezes eu não consigo ouvir o vídeo, mas eu estou com o ouvido atento, né? Então a gente vai procurar agora nos próximos vídeos descrever um pouco mais aquilo que está nos slides para o conteúdo ser mais acessível, tá bom? Eu vou tentar fazer um vídeo mais breve, apesar que é um pouco mais difícil. A gente fez aqui uma simulação de uma reunião como essa, durou mais de 1 hora. Não vai ser essa a duração do conteúdo de hoje, mas vamos falar. Então, já sem mais delongas, deixa eu começar a compartilhar a minha tela aqui com vocês para a gente falar da carta mensal do mês de julho. Deixa eu posicionar a câmera aqui, a caixinha aqui. Então vamos lá, gente. Bem, esse nosso bate-papo, esse nosso vídeo, ele vai estar estruturado de algumas formas, tá? Então, essa primeira parte, a gente vai falar um pouco da carteira de renda fixa e aquilo que impactou a performance da carteira. A gente vai falar um pouco da carteira variável, o que impactou a performance da carteira no mês. Como também a gente já vai aproveitar, a gente está naquele momento que é um pouco mais intenso na Elevate, né? Então, além de estar atualizando o sistema, a gente está no momento da publicação dos resultados financeiros trimestrais, né? Então, as empresas estão publicando o balanço do segundo trimestre deste ano, agora entre o mês de julho e agosto. E toda vez que tem essa publicação de balanço, é um termômetro muito interessante para entender se a tese de investimento condiz com o que de fato a empresa vem entregando, se a empresa entrega acima da expectativa, o porquê e ver se isso está alinhado com a nossa tese. Se não entregou, tentar entender melhor o porquê disso, para a gente cada vez mais aprimorar e criar um modelo de melhor performance no médio e longo prazo, tá bom? Então vamos começar falando da carteira de renda fixa. Bem, a carteira de renda fixa, que nem vocês podem ver através do gráfico, a gente vem desde o dia 2 de janeiro de 2018, né, até agora o final de julho, com uma performance de 48% na estratégia de renda fixa. Quem fala que não dá para ganhar dinheiro em renda fixa, está aí um excelente número para ter em mente, né? Se a gente comparar com o Selic do período, ele está em 29%, então mostra a assertividade da estratégia da carteira de renda fixa da Elevate no longo prazo. Se a gente pega os números no ano, né? O year to date da Elevate, ela está em 4% a carteira versus 6% da Selic, a gente está levemente abaixo. Como também no mês de julho, a gente teve uma performance de 0,4%, enquanto a Selic ela ficou em 1%, né? Então, alguns insights que a gente pode tirar dessa primeira parte, né, do nosso bate-papo é que a carteira da Elevate ela performa muito bem no longo prazo, né? Acho que isso é um ponto da carteira de renda fixa. Porém, no ano a gente está um pouco atrás da Selic, né? E é muito importante a gente entender o porquê disso. Então, eu vou passar para o próximo slide. O próximo slide, o que que a gente tem aqui, né? A gente tem um gráfico que explica o comportamento da taxa e do preço unitário de um título do Tesouro chamado IPCA mais 2035, tá? Então, vamos lá. Quando a gente monta a estratégia de renda fixa da Elevate, vocês hoje têm a principal posição da carteira, né? Então, aquele cliente que segue o regime de aportes mensais, aquele cliente que respeita as indicações da Elevate, que não teve nenhum resgate extraordinário, hoje grande parte da carteira dele de renda fixa vai estar alocada em Tesouro Selic.
né? E aí, nesse caso, não tem muito erro, né? O Tesouro Selic hoje ele está pagando algo em torno de 13,75% ao ano e é o nosso ativo livre de risco. Então, alguma das belezas de morar e investir no Brasil é essa, né? O ativo de menor risco de mercado hoje paga mais de 1% ao mês, né? Então, hoje a nossa principal posição em renda fixa é esse título e a nossa segunda melhor posição são os títulos IPCAs+, né? O que são esses títulos? São títulos que pagam a inflação mais juros reais atrelados à rentabilidade do ativo, né? Então, por que que a gente trouxe esse gráfico? Porque esse gráfico ele explica por que que a carteira de renda fixa no mês e no ano ela está atrás da Selic, né? Então, vamos lá. Quando você, aqui nesse gráfico a gente pegou, né? A gente pega o horizonte de tempo só do mês de julho, né? E o que que é interessante a gente notar? Vocês podem perceber que esse título, se você comprasse esse título no dia 1º de julho, você ia comprar uma rentabilidade contratada de inflação mais 6% ao ano, o que é uma excelente taxa, né? Se você pensar que a inflação nos últimos 12 meses ela navega entre 10 a 12%, né? 10 mais 6, 16 a 18% de lucro ao ano. É um excelente papel de carrego de médio e longo prazo, justamente por isso que a gente tem ele na carteira, né? Ele acaba tendo uma performance melhor do que a Selic, porém, ele tem essa exposição de marcação ao mercado. O que que é essa exposição de marcação ao mercado? A depender da taxa de negociação, caso você queira vender o seu título antes do vencimento, você pode vender por um valor abaixo do que você pagou, ou eventualmente até um valor muito acima do que você pagou. O que vai determinar isso é o comportamento da curva de juros, que é o que esse gráfico ele traz aqui no horizonte temporal mais curto, do mês de julho. Então, voltando para o gráfico. No dia 1º de julho, você compraria um título de IPCA mais 6 e pagaria algo em torno de R$ 1.900 por ele. Ao longo do mês, você perceba que aquele título que era inflação mais 6, ele passa a ser negociado na casa próximo de inflação mais 6,5, 6,4. Então, toda vez que você tem uma elevação de taxa de 6 para 6,4, você tem uma queda no PU, que é o preço unitário do título, que ele saiu, né, na casa de algo próximo de 1.900 para próximo de 1.800. Então, o que que a gente consegue entender rapidamente olhando esse gráfico? Beleza, Charles, toda vez que a taxa sobe, taxa de compra e venda desse papel, eu perco dinheiro na marcação ao mercado no curto prazo. Beleza. Então, o que que aconteceu, né, no mês de julho que fez essa taxa subir, né? No mês de julho, a gente teve a aprovação da PEC dos auxílios, né? Então, foi aquele pacote do governo de R$ 600 por mês, e não só para pessoas mais simples, mais carentes, mas também para algumas classes, como a questão de caminhoneiros e taxistas, né? Então, por que que o mercado ele reagiu dessa forma, né? Tem dois principais pontos aqui. Um problema, quando a gente olha numa lógica de macroeconomia, é o que a gente chama de risco fiscal, né? Então, toda vez que um governo ele aumenta as suas despesas, isso gera um estresse no mercado, do tipo, poxa, esse governo, quanto que ele arrecada? É igual no seu dia a dia de casa, né? Imagine que você tem um salário de R$ 10.000 e você gasta 8. Imagina que de um mês para o outro você resolva gastar 10, né? A gente sabe que se você ganha 10 e gasta 10, isso pode ter probleminhas lá na frente, quando a gente fala de equilíbrio, né, entre receitas e despesas numa renda familiar. No governo acontece a mesma coisa. Então, toda vez que o governo anuncia aumento de gastos e não anuncia nenhuma redução de gastos para equilibrar essas contas, isso gera um estresse de risco fiscal que faz com que a taxa suba e o valor do papel caia, né? E isso também gera, num segundo momento, uma expectativa de aumento da inflação, né? Porque toda vez que você injeta dinheiro na economia, de uma certa forma, isso reverbera em um aumento de custo dos produtos e serviços. Então, assim, o momento que a gente vive no mundo hoje, né, que está tudo muito mais caro, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, é porque durante a pandemia o governo, não só o brasileiro, né, o governo praticamente todos os países injetaram muita grana na economia. E isso naturalmente faz com que as coisas fiquem mais caras. Então, todo esse cenário gerou esse estresse que fez a taxa subir e o preço cair, né? Então, se a gente pegar o fechamento da carteira de julho, isso é muito interessante. Esses papéis, eles tiveram essa rentabilidade negativa. A gente está gravando esse vídeo hoje no dia 15 de agosto, mas a gente percebe que do dia 1º até o dia 15 de agosto, essa taxa dos títulos caíram muito e o valor do papel subiu, né? Porque esse estresse que o mercado tinha, com as últimas informações liberadas ao mercado,
percebeu que tanto essa questão de risco fiscal como também de medo de uma inflação mais galopante, elas acabaram não se concretizando, né? Então, isso que é interessante. Às vezes, no curto prazo, vai surgindo ruídos de mercado que pode impactar não só a sua estratégia de renda variável, mas a sua estratégia de renda fixa. Mas lembre que, pela taxa contratada, você tem uma rentabilidade melhor do que você teria na Selic. E nesses movimentos de oscilações a mercados, por exemplo, no mês de agosto, a gente vai ter uma rentabilidade muito superior à Selic, por conta desse desestresse, digamos assim, do mercado, né? E o que, que foi provavelmente o principal fator que influenciou, né? Tem esse slide que eu gosto muito dele, que ele explica um pouco como que funciona essa lógica de macroeconomia no Brasil, e aí você tem alguns principais atores, e vocês têm que entender que isso tudo é intercorrelacionado, né? Então tem uma interdependência entre eles. A inflação influencia juros, os juros influencia câmbio, o câmbio influencia a meta fiscal, e isso vai gerando um equilíbrio, né? Então, por exemplo, agora no mês de agosto, que a carteira de renda, os IPCAs mais vem se valorizando muito, quais foram as principais notícias? A primeira foi a inflação de julho fechada, né? O IPCA que veio menos 0,7%, então a gente vive hoje faz muitos anos que eu não vejo o que a gente chama de deflação, né? É os preços dos produtos caindo, né? Então, o Brasil, a gente entende que ele está vivendo um ciclo diferente dos Estados Unidos, da Europa, do mundo como um todo, enquanto eles ainda estão numa ascendência forte de inflação, a gente já está colhendo, na verdade, frutos de uma política de juros muito forte, né? Então, os juros dos Estados Unidos está em 2%, aqui está em 13%, né? Então, juros muito altos, normalmente isso cria um impacto de esfriamento econômico muito forte. E aí, isso reverbera em diminuição da inflação. Então, isso foi uma informação muito boa, isso mostra que o Brasil já está conseguindo, de fato, enfrentar a inflação, e a inflação controlada, isso permite que o Banco Central diminua ou pare de subir, ou eventualmente comece até a diminuir a taxa de juros. E toda vez que você diminui a taxa de juros, você deixa a economia mais aquecida. Então, isso faz um cenário de trás de bom humor para os mercados, que a gente percebe tanto como foi a bolsa em julho, como vem sendo em agosto, né? E um outro ponto muito importante também, que na época da publicação da PEC dos auxílios, tinha muita dúvida do mercado de onde que o governo ia tirar algumas dezenas de bilhões de reais para pagar esse pacote. E aí teve a publicação do relatório do Tesouro, que mostra que o Brasil ele teve superávit primário em julho, né? Julho geralmente é um mês, historicamente falando, sempre de prejuízo, né, das contas públicas, mas a gente veio com um resultado de 14 bi só no mês de julho, né, tendo acumulado no ano de 2022 de mais de 54 bilhões de reais. Isso é uma excelente notícia. O Brasil, desde 2013, não sabia o que era superávit primário, né? O que é superávit primário? É o país arrecadar mais do que gasta, né? Então, pensa que a gente está desde 2013, aquela situação familiar onde você ganha 10, mas gasta 12, né? Esse ano foi a primeira vez que o Brasil, desde 2013, começou a ganhar 10 e gastar 8, né? E isso vai gerando caixa. Isso é muito bom, porque isso diminui o risco Brasil, o que melhora o cenário tanto de inflação como de juros, como também melhora a taxa lá do slide anterior do IPCA+. E nesse cenário positivo, né, a gente ganha tanto como um bom investimento de médio e longo prazo, como também a gente ganha na marcação ao mercado, porque a taxa cai, o preço unitário sobe e a gente começa a ter uma performance melhor do que a Selic aí nos próximos meses. Essa é a expectativa, por isso a carteira está montada desta forma, tá bom? Então, essa rentabilidade no year to date de renda fixa abaixo da Selic não nos preocupa, porque a gente tem uma estratégia muito sólida e a gente está pensando num horizonte maior de tempo. Perfeito? Bem, vamos agora falar de renda variável. Deixa eu ver aqui como eu estou de tempo, se eu não estou falando muito aqui com vocês, né? A gente ainda está em 15 minutinhos. Em renda variável, a gente também vem com uma performance muito boa, acho que graças ao esforço de toda a equipe nesse processo. Então, a Elevate, desde o dia 2 de janeiro de 2018 até hoje, ela acumula uma alta de 80%, a sua estratégia de renda variável, versus o Ibovespa de 35%, né? Então, a gente vem performando bem à frente do Ibov no horizonte de longo prazo, como horizonte de 4 anos, como também no ano de 2022 e no mês de julho. Então, no mês de julho, a gente teve uma rentabilidade de 6,5%, né? Lembrando que a gente está excluindo dessa conta o Hash 11, que é nosso ETF de cripto, que no mês performou muito mais forte, né? E o Ibovespa, para esse mesmo período, enquanto a carteira da Elevate no mês foi 6,5%, o Ibovespa foi 4,7%.
A gente continua na frente no ano, né? Então, a gente está ligeiramente negativo no ano de 2022, uma carteira com menos 0,8 versus menos 1,6 do Ibovespa. E quais foram os principais impactos nessa boa rentabilidade do mês de julho, né? A gente teve um cenário americano que acabou influenciando também positivo, um cenário local e um cenário específico micro das empresas que a gente investe. Vamos falar do cenário americano. No mês de julho, a gente teve alguns eventos que, a princípio, foram notícias ruins para o mercado, né? Então, a gente teve o Fed, que é o Banco Central Americano, tendo mais um ciclo forte de alta, né? Então, eles estão subindo os juros, eles subiram os juros no mês de julho em mais 0,75%. Então, hoje, os juros nos Estados Unidos giraram em torno de 2,25% a 2,5%. Comparado com o Brasil, que está 3%, a gente pensa que é pouco, mas olhando a realidade americana dos últimos 30 ou 40 anos, isso é considerado, sim, um aumento agressivo e uma taxa de juros alta para um país desenvolvido como eles. Além desse cenário de aumento de juros, a gente teve a publicação do PIB dos Estados Unidos do segundo trimestre do ano. E esse PIB ele veio negativo. Então, tecnicamente falando, a economia americana ela se encontra em recessão. Então, toda vez que você tem 2 trimestres seguidos de retração econômica, né? Então, o PIB negativo quer dizer que, comparado ao período anterior, você produziu menos riqueza, né? Isso faz com que a gente sinta que a economia americana está, de fato, na verdade, diminuindo, e, ao mesmo tempo, você tem um Banco Central aumentando os juros que vai diminuir ainda mais esse ritmo de crescimento. Então, isso, teoricamente, gera um estresse muito forte, geraria, né, uma preocupação muito forte no mercado. Mas é interessante que o mercado ele reagiu ao contrário. Na verdade, as bolsas americanas começaram a subir, e aí tem alguns fatores que influenciam isso, né? Acho que a gente já comentou aqui, com quem é cliente que já está conosco desde 2018 ou alguns anos, ele já sabe essa frase, né? Mas a gente costuma dizer que o mercado ele é um maníaco depressivo, né? O que, que a gente quer dizer com isso? Quando você tem um cenário de mais estresse, um cenário mais negativo, é como se o mercado precificasse o fim dos mundos, né? Como também o inverso é verdadeiro. Quando as coisas começam a melhorar um pouco, o mercado entende que a gente vive no, no mundo da lista dos Países das Maravilhas, né? Onde tudo vai dar super certo. E aí você tem uma alta muito forte, né? Então o mercado ele estava precificando de fato um cenário bem catastrófico. Por isso que as bolsas americanas caíram tanto. E a bolsa brasileira, que foi até motivo da carta do mês anterior, né? A gente mostrou que a bolsa brasileira, historicamente falando, negocia metade da média histórica de negociação. Então, se hoje o Ibovespa está em 100 mil pontos, tecnicamente falando, se a gente olhasse a média dos últimos 15 anos, era para ele estar precificada algo em torno superior a 200 mil pontos, né? E a gente percebe que, de fato, estamos num momento muito atrativo de investimento em bolsa. Mas, voltando para o cenário americano, como o mercado financeiro percebeu que os Estados Unidos vem, de fato, crescendo num ritmo mais lento, de uma certa forma isso vai ajudar também a diminuir a inflação, o mercado ele entende que o Fed, que é o Banco Central Americano, não vai precisar ficar aumentando os juros nessa velocidade por muito tempo. Então, se o mercado tem uma expectativa que a inflação vai começar vai começar a diminuir lá fora, e o Banco Central deles vai ter que não precisa ir com tanta agressividade, isso gera um otimismo maior, né? E isso fez com que as bolsas no mundo e no Brasil, consequentemente, também subissem, né? Um outro ponto importante foi a safra de resultados das empresas do segundo trimestre nos Estados Unidos. Existia uma expectativa que todas viriam muito ruins, né? Algumas vieram de fato, mas outras não, né? Acho que o exemplo mais emblemático para quem acompanha foi Netflix, né? Que perdeu, sei lá, é, algumas centenas de milhares de assinantes e mesmo assim a ação subiu 10, 15, 20% depois do anúncio, né? Porque o mercado pensou que ia perder muito mais. Então, a gente percebeu esse cenário onde, de fato, o mercado tem a perspectiva no atual, né? Que as coisas vão começar a se caminhar naturalmente para um cenário mais tranquilo de inflação. Isso vai refletir num ritmo menor de juros e, eventualmente, num ritmo menor de desaceleração e futuro aceleração da economia, tá bom? No Brasil, a gente teve uma série de indicadores importantes, né? A gente já falou do superávit primário, a gente já falou de inflação baixa, a gente também teve uma criação de vagas de empregos recordes por período, algo em torno de 280 mil vagas.
publicação de indicadores financeiros positivos, tanto na indústria e no comércio, o governo implementando uma série de reduções ou eliminações fiscais, né? O IPI foi uma discussão muito forte aí que está tendo no mês de julho, já se prolongou para o mês de agosto também. Isso vai ser muito bom para o mercado, muito bom para a inflação, muito bom para a economia, para a geração de empregos. A gente tem de se continuar nesse caminho, a gente vai colher excelentes frutos também, não só como brasileiro ou como país, né, mas até nas empresas que a gente investe. E falando nas empresas que a gente tem uma carteira hoje que está algo em torno de 14 a 16 ações, atualmente que fazem parte do nosso portfólio, né? Dessas ações, algumas empresas já publicaram resultado, né? Já fizeram reunião com o mercado, diretoria, presidência, falando sobre os seus resultados e sua performance. A gente trouxe as primeiras que publicaram esses resultados, tá? Que foi Pecar, que é o Grupo Pão de Açúcar, a Kepler Weber, que é a KEPL3, e a Irani, que é a Honey 3 também, né? A gente vai aproveitar esse nosso vídeo de hoje para falar um pouco mais sobre esses resultados e até para vocês entenderem um pouco, né? Qual que é o case de investimento das nossas ações, como é que elas estão performando, se elas foram bem, se elas foram mal, o que está acontecendo e como que a gente enxerga tudo isso, tá? Então, vamos começar a falar de Pecar 3, que é o nosso grupo Pão de Açúcar, que veio com um resultado abaixo das nossas expectativas, tá? Então, quando a gente pega o resultado de Pão de Açúcar, aqui a gente fez uma tabela um pouco mais resumida, a gente sabe que a gente precisa melhorar um pouco mais o formato dessa informação, mas acho que a partir dela a gente consegue tirar alguns insights importantes, né? Então, só para contextualizar um pouco a estratégia do Pão de Açúcar, né? Então, vou dar mais um passo para trás. Quem investe conosco no Elevate sabe que a gente usa a Bíblia do velho investor, né, que é o que a gente chama de investimento em valor. Então a gente gosta de investir em boas empresas e boas empresas baratas, que a gente pague barato pelo ativo e a gente sabe que existe o potencial de valorização desse ativo no médio e longo prazo. Enquanto essa potencial de valorização não vem, se é uma empresa saudável que dá lucro e tem pouca dívida, ela também vai pagando bons dividendos. Então, os clientes eles vêm percebendo que, ao mesmo tempo que a gente não alcança a performance ideal da carteira, que a gente sabe que tem ações que deveriam estar negociando por no mínimo o dobro do que negocia hoje na tela, enquanto isso não acontece, a gente acaba recebendo os bons dividendos, e a gente vai aproveitando esse dividendo para comprar a empresa barata, e isso gera uma bola de neve positiva, né, que começa pequena e ela vai subindo, que no médio e longo prazo vai fazer total diferença na sua carteira, tá? De investimentos. Mas no caso de Pão de Açúcar, a gente fez essa introdução porque basicamente todas as ações da nossa carteira elas têm essa característica. A única exceção é Pão de Açúcar, tá? Pão de Açúcar tem aqui um negócio interessante que eu vou compartilhar com vocês, né? Então, pensa, onde que tá aqui compartilhar a tela? Eu vou colocar esse resultado aqui, essa análise aqui. Eu já peço desculpa porque, na verdade, isso aqui nem é o slide oficial nosso, isso aqui é um dos relatórios que a gente analisou de Pão de Açúcar e é algo que a gente está montando, depois eu posso até, numa outra carta, trazer mais detalhes. Mas, retomando, Value Investor, comprar boas empresas baratas, onde a gente vai ganhar, seja através de dividendos, seja através de valorização do ativo. No caso de Pão de Açúcar é uma empresa que ela está passando por um processo transformacional muito grande, né? Então, não sei o quanto vocês acompanham a empresa, mas o Pão de Açúcar nos últimos anos ele era um conglomerado que tinha várias empresas lá dentro, né? E nos últimos anos ou nos últimos meses ele vem se desfazendo desse negócio e focando no coração da empresa, que de fato é o supermercado Pão de Açúcar. Então, o Grupo Pão de Açúcar, por exemplo, era dono do Açaí, que era uma rede de atacarejo, de atacados aqui, né? Mais forte, mais presencialmente em São Paulo. Ele acabou vendendo essa operação, né? Então o Açaí não faz mais parte do Grupo Pão de Açúcar, como também ele vendeu a rede de hipermercado Extra também, né? Porque ele entendeu que a estratégia de você tocar o negócio como um atacado, que é o Açaí, em uma loja premium como o Pão de Açúcar, é totalmente diferente, né? O público que frequenta um é diferente do público que frequenta o outro, a localização das lojas é diferente, o tipo de produto que é vendido é diferente. Então, eles perceberam que eles estavam perdendo competitividade tendo negócios tão diferentes dentro da mesma estrutura. Então, eles estão focando no Pão de Açúcar, que acaba sendo um negócio com melhor margem, né? Que para a gente acaba sendo um indicador também importante.
Porém, por estar tendo todo esse processo de transformação e pelos últimos anos a empresa não performar como o mercado espera, a ação, de fato, ela está bem largada na bolsa, assim, tá muito abaixo do que ela deveria estar, né? E aí, quando a gente olha isso, a gente ainda encontra um cenário de inflação que para o varejo não é muito bom, né? Então, é natural quando as coisas ficam mais caras, você gaste menos, né, no seu dia a dia, principalmente no supermercado. Isso, teoricamente, não ajuda muito essas empresas do setor. Mas o Pão de Açúcar, por conta de tudo isso, ainda, né, quando a gente olha o preço da bolsa, a gente entende que existe uma oportunidade, né? E quando a gente faz uma análise como este caso, a gente faz uma análise que a gente chama de soma das partes, né? Que tá sum of the parts, por isso que tá o SOTP aqui, tá? Por causa do conteúdo em inglês. Então, para vocês entenderem hoje, o GPA, além do Pão de Açúcar, ele tem outros dois grandes negócios dentro dele, tá? Ele tem um grupo chamado Grupo Êxito, que é como se fosse uma rede do Pão de Açúcar na Colômbia, e eles têm a Cenova. A Cenova é a empresa de e-commerce do Grupo Casino, que é a empresa francesa dona do Pão de Açúcar. Então, esse gráfico aqui é muito legal, que ele começa a trazer uma ideia, mais ou menos, de quanto que vale cada negócio, né? Então, guarde esse número na cabeça. Hoje, o Pão de Açúcar, se você pega o market cap do Pão de Açúcar, né? O que é o market cap? Pega a quantidade de ações que o Pão de Açúcar tem hoje negociadas no mercado e multiplica pelo valor que a ação está sendo negociada, o market cap do grupo Pão de Açúcar está hoje girando algo em torno de 5 bilhões de reais, tá? 5 bi. Então, assim, e aí, entende que só que isso é o Grupo Pão de Açúcar, só que o Grupo Pão de Açúcar tem vários negócios dentro dele. Um negócio que é o Grupo Êxito, que são as operações da Colômbia, se você faz um ajuste de capital lá deles, ele tem algo, ele vale hoje a mercado algo próximo de 6 bilhões de reais, tá? Então, me ajude aqui. Hoje as ações do Pão de Açúcar estão sendo negociadas ao market cap de 5. Só que tem um negócio dentro aqui que ele já vale 6, tá? Além desses 6, tem o Cenova que eu comentei com vocês. O market cap ajustado do Cenova hoje, a mercado estava em torno de 9. Então vamos lá. 6 mais 9, 15. Quanto que a ação está sendo negociada? 5. E aí, quando você faz aqui uma conta, né? O market cap implícito do Pão de Açúcar é como se ele fosse menos 5 bilhões, né? É como se, na verdade, olha que loucura, né? É como se a operação do Pão de Açúcar hoje do Brasil ela valesse menos 5 bilhões de reais. E a gente sabe que não é bem assim, né? A gente está falando de uma empresa que fatura dezenas de bilhões de reais por ano. Então, aqui a gente percebe, de fato, existe um estresse tão forte, mas tão forte na ação, que a ação ela está extremamente barata. E quando essas coisas quando o cenário começar a melhorar, ou se o Pão de Açúcar começa um cenário de reestruturação, da mesma forma que ele vendeu a Sai ou Extra, ele pode se reestruturar para vender essas outras operações, existe um potencial de ganho aqui muito forte, né? E é muito interessante, por exemplo, se você pega, quer ver? Isso aqui é muito legal, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Como é que eu abro aqui o Google, né? Vamos abrir aqui o Google, né? Vamos colocar aqui. Ops, deixa eu digitar aqui. Percar 3, né? Então, por exemplo, se a gente pega aqui nos últimos. Vamos pegar no último mês, né? A gente percebe que a ação vem negociando um patamar de 15 a 16 e ela deu esse salto para 18, né? Esse salto, se a gente pega na semana passada, foi justamente o anúncio que o Pão de Açúcar estava. Rolou um boato no mercado, né? E o Pão de Açúcar confirmou que, de fato, ele está estudando a possibilidade de vender parte das operações do Grupo Êxito, né? Então, já perceba que é uma empresa ou um case de investimentos. Deixa eu voltar a compartilhar minha tela aqui na apresentação, um case de investimentos de evento, né? E aí, por conta desse desconto que, na nossa visão, está exagerado pelo mercado, que a gente tem posição neste ativo, tá bom? Por ser um caso mais particular, a exposição na carteira não é tão alta como os outros ativos que a gente tem aí uma confiança muito maior, né? Mas, explicado tudo isso, resumindo, o Pão de Açúcar, ele é uma empresa que ele vem aumentando receita, isso é muito bom, né? Então, esses aqui são os resultados do segundo trimestre do ano passado comparado com esse trimestre, com o trimestre deste ano, e aqui a gente compara 2021 com os últimos 12 meses. Então, você percebe que as informações batem de uma forma mais resumida, né? A empresa vem aumentando receita, então ela vem vendendo mais, e aí isso é o principal destaque, o canal de venda online deles, né, vendas digitais, o e-commerce local, que vem performando bem.
Porém, o lucro operacional caiu um pouquinho, né? Então, é mais ou menos isso, né? Eles estão vendendo mais, mas eles estão vendendo mais porque estão vendendo coisas mais baratas. Então, eles estão reduziram a margem de lucro dos produtos vendidos para conseguir volume e não perder market share. Então, por isso que teve uma queda tanto no EBITDA, né? Que é o EBITDA, EBITDA, cada um fala de uma forma, mas basicamente isso que a gente considera no mercado de lucro operacional. E a margem do Pão de Açúcar caiu também, uma margem média de 8% para uma margem média de 7%. Uma coisa que é interessante destacar também no Pão de Açúcar, ele, até na última reunião com o mercado, né, que foi no mês passado, fizeram 100 dias do novo presidente do Pão de Açúcar, né? Então, o Pão de Açúcar ainda no meio de todo esse modelo de estruturação, ele trocou de presidente, e esse presidente ele vem com uma estratégia muito forte, né, de melhora de qualidade, de reforma das lojas, melhora de sortimento e ruptura na ponta para melhorar a margem, né? Então, a promessa que ele vem fazendo para o mercado é que ele vai transformar o Itaú numa empresa numa margem de duplo dígitos, né? Então, seria de 10% ou mais. A estratégia dele, como as ações que ele vem tomando inicialmente, vem fazendo sentido. Acho que o segundo trimestre foi, de fato, um percalço, que foram alguns custos de algumas reformas de loja, alguns temas específicos de empresas, mas a gente vê uma perspectiva positiva nesse caso. Então, além de tudo isso que a gente comentou de somas das partes, a gente entende também que existe espaço para uma melhoria operacional e isso pode refletir um bom ganho financeiro para essa posição. Perfeito? Vamos falar agora. Me empolguei aqui, né? Deixa eu só me acompanhar aqui no relógio para não passar muito do tempo. Nosso investimento em Kepler Weber basicamente é a nossa exposição em agronegócio, né? Então, para quem não conhece, a Kepler Weber ela fabrica silos. E ela vem surfando, talvez não, mas sem dúvida, o melhor momento da companhia na história. Estou falando de uma empresa aí com, se eu não me engano, a Kepler Weber, ou ela tem 70 ou ela tem mais de 100 anos de empresa, né? E é uma empresa que, com o agronegócio muito forte e os preços das commodities muito em alta, isso faz com que o produtor, né, o agricultor, tenha mais dinheiro. E ele acaba investindo mais na sua fazenda. O investimento passa por uma estratégia de armazenamento, que é onde ele consegue ter uma proteção de segurança, né, da sua safra, como também uma melhor negociação com preços e valores. Um outro ponto positivo para a empresa é a questão de infraestrutura, né? Então, o governo nos últimos anos fez uma série de aprovações de projetos de leis e de processos de privatizações, tanto de portos, aeroportos e ferrovias, né? E toda vez que você aumenta ou melhora um porto, você constrói silos de armazenagem lá. Uma ferrovia, a mesma coisa. E a gente vem acompanhando muito a empresa de perto e o setor muito de perto, e a gente vê que a empresa, de fato, ela vem se superando, né? Então, uma empresa que ela praticamente aumentou metade da sua receita, mas triplicou o lucro operacional. E com uma margem para o setor absurdo. Então, a gente está falando da empresa líder de mercado, líder de market share, tem o melhor produto à venda, vem conseguindo negociar super bem, e um outro ponto extremamente importante para a tese de Kepler Weber foi a aprovação do Plano Safra. Então, o governo liberou aí algumas centenas de bilhões de reais de linha de crédito para o produtor rural, aonde parte dessa linha de crédito justamente é para investimentos e construção de silos. Então, o Brasil vive um excelente momento no agronegócio e a gente está muito feliz com a posição em Kepler, né? Porque com o Kepler a gente não fica exposto a um setor como a commodity de milho, a commodity de soja, né? Ou exposto geograficamente. Poxa, eu tenho aqui uma ação que a gente está investindo, sei lá, na plantação de soja no Paraná e nesses últimos 2 meses teve uma questão de estiagem muito forte que prejudicou a safra do Paraná. Então, se a gente tem um investimento lá, a gente acaba perdendo não por um risco sistêmico, mas por um risco pontual geográfico, né? A Kepler não sofre isso porque ela acaba atendendo o Brasil inteiro, né? E atendendo várias linhas, né? Não só milho, não só soja, mas também misto e trigo e outros pontos também, tá? Então, a ação vem performando super bem. E o último case é Irani, né? Então, Irani, papel celulose, para quem não conhece, ela é produtora de embalagens, né? E aí a gente discute muito essa questão do ESG, né? O Environment, Social and Governance na nossa estratégia de investimento. E a Irani, ela já nasce como a natureza do seu produto é uma natureza sustentável, né? Então, existe todo um case de substituição, né, de sacolas plásticas por papel em embalagem. E a Irani, ela acaba surfando isso na veia. A gente vem percebendo nos últimos anos, né, o aumento de receita, o aumento de vendas, o aumento de procura dos clientes por esse tipo de serviço, por esse tipo de produto,
né? Isso é muito bom sob a perspectiva de economia secular, sobre a questão de reciclagem e reutilização desse tipo de papel, né? É uma coisa muito importante também que a gente vê é, é muito essa questão do e-commerce, né? Então, é a mesma coisa do capital. Ao invés de a gente estar atrelado a um case, que a gente toma o risco de uma determinada empresa, né? De varejo, né? Ou Magazine Luiza, ou Via Varejo, ou Pão de Açúcar, a gente acaba investindo numa empresa que atende todas elas, né? Então, é aquela brincadeira. Quem ganhou dinheiro na corrida do ouro, né? O mineiro ou aquele que vendia as pás? Então, o Irani acho que vai por esse caminho também. A empresa, ela vem, né? Não só crescendo receita, ela já teve um ano passado muito forte, mas também, além disso, cresce lucro e cresce margem, né? Então, a gente falou lá atrás, no vídeo da semana passada, do mês passado, né, da carta de junho, sobre indicadores, né? Então, lembra que o PL da Bolsa, que é o PE, ele historicamente de negociava em torno de 11 vezes, e hoje ele está negociando 6. Se a gente pega o PE da Irani, a gente vê que a empresa negocia hoje 5 vezes lucro, né? É um valor muito barato para um ativo de qualidade como a gente acredita que seja a Irani, né? Além disso, a gente tem um lucro por ação de 20%, que também é um número muito bom. Não vou me prolongar hoje, mas a gente tinha aqui algumas apresentações da Irani, mas a gente também analisa muito essa questão de LPA, de ROIC versus custo de dívida. Então, uma empresa que toma dívida no mercado, mas rentabiliza muito mais do que os juros da dívida, cresce, aumenta a margem e atende um mercado que a gente entende que está em expansão. Então, acho que acaba sendo uma consequência que a empresa continue a crescer forte e a ação acaba respondendo desta mesma forma também. Então, é isso, pessoal. Bem, já estou vendo aqui pelo horário, peço um pouco de desculpas pelo tamanho do vídeo, mas a gente acabou entrando mais em detalhes nesse vídeo, né, sobre estratégia de renda fixa, começamos a falar um pouco mais especificamente das ações que a gente investe, toda a estratégia e análise por trás. A gente se aprofundou um pouco em Pão de Açúcar, mas não se aprofundou tanto em Kepler como Irani, que, putz, se deixar, a gente tem aqui o conteúdo para falar mais de 1 hora sobre essas duas empresas. Mas fica aí de conteúdo para os próximos vídeos. Bem, mais uma vez, agradeço muito o tempo de vocês. Por favor, nos mande feedbacks, tanto positivos como negativos. O que achou do vídeo, do conteúdo, onde a gente poderia ter melhorado, onde a gente eventualmente não precisa gastar tanto tempo. E a gente vai cada vez mais melhorando esse formato de comunicação com vocês. Perfeito? Desejo um excelente bom dia, boa tarde ou boa noite a empreendedora que você esteja vendo esse vídeo. Um grande abraço para você e para toda a sua família. Até mais.